Olá, meus manos, hoje é um dia muito especial, mas já começou tudo errado, né? Porque esse look aqui é o look de outros vídeos, mas esse não é um vídeo comum, então... As melhores leituras de 2022, né? Hoje é um dia muito especial, então tinha que ter uma produção mais especial, eu tinha que vir um pouco mais civilizada apresentar esse vídeo pra vocês, né? É assim, esse é o meu civilizado. E... Bom, pessoal, sempre é muito especial acompanhar esses vídeos. Eu amo assistir dos outros vídeos de melhores leituras. E esse ano foi um ano de leituras maravilhosas. Eu tenho percebido que a cada ano eu me descubro mais como leitora. Então eu acerto muito mais as minhas escolhas. Eu já sei o que eu gosto, já sei o que eu não gosto. Então, cada vez mais as minhas leituras têm evoluído. Então, eu tô muito feliz com isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. As minhas leituras, tô aqui com um caderninho, com os livros que entraram na lista. As minhas leituras, elas vão ser ditas a partir da data que foram feitas, tá? Eu não vou enumerar, tipo assim, de classificação, do pior para o melhor. Vai ser de acordo com a data. Então, as de janeiro vão vir primeiro e as de dezembro por último. Então, pra vocês saberem desde já. A única que eu vou falar que é melhor entre os outros é o primeirão mesmo, que foi realmente a minha melhor leitura do ano, e essa eu recomendaria para qualquer pessoa. A primeira leitura do ano, que entrou para a lista de favoritos, na verdade, foi Os Romances de Patrick Melrose, volume 1. Esse livro é uma série de livros, dividida em 5 livros, só que aqui a Companhia das Letras trouxe em 2 volumes. O primeiro volume tem os 3 livros da série, e o segundo volume tem os outros 2 livros da série. E eu li esse primeiro livro, e o autor é o Edward St. Albin, ou Edward St. Albin, eu não sei falar direito, mas ele é um autor britânico. E eu peguei a indicação desse livro de forma bem aleatória. Eu costumo gostar de ler livros assim um pouco mais conhecidos, que fujam um pouco desses livros que a gente sempre tá lendo, sabe? Eu sei que vocês também sentem isso, que a gente tá sempre lendo os mesmos livros, então eu quis pegar um livro mais diferente. E quem indicou esse livro foi o Alexandre Soares Silva. Ele é um escritor que eu comecei a seguir no Instagram e também aqui no YouTube, por indicação do professor Rodrigo Gugel. O professor Rodrigo Gugel falou que ele é um bom escritor contemporâneo. Inclusive, eu quero ler o livro dele, O Homem que Lia os Seus Próprios Pensamentos. Vou até aqui deixar do lado, quem sabe eu resenho esse ano pra vocês. E ele indicou esse livro do Edward St. Albin, falou que era o melhor autor contemporâneo pra ele. E eu falei, ué, quem é esse cara que é o melhor autor contemporâneo? Ainda mais hoje em dia, que tá cada vez mais difícil achar literatura contemporânea de qualidade. Tá cada vez mais escassa, né? Então, gente, me perdoe se vocês tiverem ouvido ruídos aqui em casa, porque aqui em casa tem um monte de gente, é muito barulho. Então, assim, esse primeiro volume tem os 3 livros. Não Importa, Más Notícias e Alguma Esperança. E do que se trata, afinal, os romances de Patrick Melrose? Por que eu favoritei? Primeiro, por conta da escrita, que é muito boa, eu gostei bastante, me envolveu, eu li o livro bem rápido. Eu acho que ele tem umas 500 páginas, 400 páginas, faz muito tempo que eu li. Mas esse livro é um romance autobiográfico, ou seja, tem coisas que realmente aconteceram na vida do autor do livro, algumas coisas são ficcionalizadas. Porém, as partes mais impactantes do livro realmente aconteceram com o autor. E é muito triste esse livro. E eu vou avisar aqui pra vocês do que se trata, porque é um livro muito difícil, eu sei que não vai agradar todo mundo. Primeira coisa, esse livro vai contar a história do Patrick Melrose, que, como o próprio nome do livro diz. E o Patrick Melrose, essa série é um romance de formação. Você vai acompanhar ele desde quando ele era criança até a fase adulta. E o primeiro livro vai contar da infância dele. E assim, é muito triste, gente. Esse livro, ele nos faz refletir tanto sobre aquela questão, né? Sobre até que ponto que o dinheiro realmente traz felicidade. Porque o autor, assim como o personagem do seu livro, mas focando aqui só no personagem, ele é rico, ele é da aristocracia inglesa, ele mora numa casona, se eu não me engano, no interior da Irlanda, com sua família, com seu pai, com sua mãe e alguns empregados. E, gente, assim, casona, tem um jardim de figos, assim, na casa, e por isso que quando você lê, você vai entender porque que na capa tem um figo, mas, assim, eles levam uma vida totalmente infeliz. A mãe do Patrick é humilhada pelo pai dele o tempo inteiro. O pai dele, sabe assim, imagina aquele vilão ruim. O pai dele é pior do que esse vilão.
Pra você ter uma noção, isso não é spoiler, porque é nas 50 primeiras páginas do livro. É importante que eu avise isso pra que você, se tiver algum problema com essas coisas, não lê o livro. Mas assim, pra você entender o tom desse livro. O Patrick, com apenas 5 anos, ele é aquela palavra com E, pelo próprio pai dele. Então assim, sim, tem uma cena nesse livro que é a descrição disso, mas não a descrição com detalhes. O autor faz uma passagem de forma metafórica, então ele descreve essa cena de uma forma metafórica, só que dói muito, gente. Tanto que eu tava lembrando desse livro aqui pra botar na lista, eu tava lembrando dessa cena e aquilo foi me doendo, sabe? Porque é muito absurdo, e a reação daquela criança e tudo mais. Dói muito essa cena. E aí você vai ver o Patrick colhendo tudo que ele viu nessa infância dele, ele demorou pra perceber o que é que estava acontecendo com ele na infância. E essa relação conturbada dele com o pai dele, que é uma pessoa horrível. E você vai ver ele se tornando um viciado em heroína quando cresce. Então, assim, é muito pesado esse livro. E eu tô aqui com o segundo volume aí pra ler já. E eu pretendo ler nesse ano de 2023. Mas assim, gente, é uma indicação que eu faço, mas já deixo claro que não é um livro tranquilinho, não. É uma história pesada que realmente aconteceu com o autor. E tem aquele humor britânico em partes, o livro é triste, mas tem aquele humorzinho britânico, sabe? Que quem gosta, aquele humor ácido, é muito bom no livro. O autor também escreve muito bem. E outra coisa interessante é até mesmo as críticas políticas, sabe? Aquela aristocracia, a ideologia defendida pelos ricos, que é totalmente contrária à realidade que eles vivem. Isso eu gostei bastante. Então, fica a recomendação, mas desde já deixo claro que é um livro cheio de gatilhos, né? Como o pessoal diz aí hoje. O próximo livro, pelo visto eu tenho uma mania de gostar desse tipo de livro. As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Também é um livro muito pesado, gente. Esse livro é um livro não ficcional, ou seja, tudo história real, onde a Xin Han vai descrever histórias de mulheres na China. E assim, é uma pior que a outra. Começa ruim, e aí você fala, não tem como piorar. Tem sim, piora. E aí você fala, nossa, o ser humano não tem como ficar pior. Tem sim, vai piorar. Pode ter certeza quando você ler esse livro. É que eu não choro lendo o livro, mas eu li esse livro e eu ficava assim, sabe quando você quer chorar e não consegue? Era isso que eu senti com esse livro. Gente, é terrível as situações que as mulheres passam aqui, sabe? Todo tipo de situação que você imaginar. Tem uma específica que até hoje me dói muito, só que eu não vou contar porque, enfim, vão descobrindo conforme, mas envolve, né, os mais tipos absurdos de crime, envolvidos diretamente com o governo do país, de lá, enfim. Eu tô evitando falar certas palavras aqui porque eles sabem como é que funciona, né, o alcance por aqui. Então, recomendadíssimo, mas não é um livro muito bonitinho não, pelo contrário, mostra toda a crueldade humana. O próximo livro é o Ficções, do Jorge Luis Borges. Gente, o Borges pra mim é o maior autor da literatura latino-americana, não incluindo o Brasil, né? Eu gosto muito de literatura brasileira, então se não incluir a literatura brasileira, pra mim ele é o maior escritor que temos na América Latina. Ele que tivemos, né? Afinal ele já faleceu. Mas o Borges é sensacional. Ainda bem que a literatura ela tem esse poder de tornar as pessoas eternas. Porque um escritor bom, ele nunca é esquecido. Os medíocres são esquecidos. Eles são enterrados com o tempo. Mas os clássicos, por que eles são clássicos? Porque eles ficam. Eles ficam de uma maneira que é perpétua em nós. E Ficções foi assim. Esse é um livro de contos. E, gente, até hoje, assim, é o meu livro de contos favoritos. Não teve contos que bateram esses aqui, não. Pode ser que o livro que eu pretendo ler do Borges ano que vem, que é o Aleph, bata esse livro aqui. Mas, por enquanto, o melhor livro que eu já li. E eu vou falar pra vocês, Borges não é um autor fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, que nem as pessoas falam, sabe, que ele é. Eu só tô pegando aqui que eu anotei algumas coisas que eu queria falar sobre esse livro pra vocês, porque senão eu esqueço. E esse livro, como é que eu posso explicar?
Faz muito tempo que eu li, né? Eu li bem no comecinho do ano de 2022, então eu não vou lembrar cada detalhe dos contos. Uma das desvantagens de contos, apesar de eu gostar muito de contos, é que você não consegue ter uma lembrança clara como você tem de romances, né? É muito mais fácil você guardar romances. E nesse livro de ficções do Borges, vamos ter vários contos no livro. E assim, de cara, o conto que mais me marcou foi... eu acredito que o meu preferido foi o primeiro, Thor, Uqba e Obstétrios. Eu acredito que esse seja o nome. Se alguém quiser me corrigir aí, é Thor, Tron, alguma coisa, Uqba e Obstétrios. Eu não achei o livro aqui pra mostrar pra vocês. Mas quando eu tô lendo o livro de contos, eu faço o seguinte, eu vou marcando com um Vzinho os contos que eu li e os meus favoritos eu boto em estrelinha do lado. Aí eu tenho um controle melhor, sabe? E esse livro de contos, a maioria foram favoritos, e mesmo os que não foram, são incríveis. E o Borges, por que ele não é um autor fácil? Eu me lembro que eu lia, que a primeira vez que eu terminei de ler um livro de contos nesse livro, eu falei, meu Deus, não entendi nada. Aí fui ler de novo, não entendi nada. Tô brincando, assim, não é tão, assim, difícil. Mas eu li umas 3 vezes ou mais cada conto. E eu ia lendo um conto por dia para absorver o máximo. Porque nós estamos tão acostumados com leituras dinâmicas, com leituras rápidas, que nós esquecemos de usufruir do livro. Esse livro é um livro para ser usufruído devagar. Você vai lendo aos pouquinhos, vai absorvendo. Ele é um livro que exige do leitor, não é um livro difícil, ele é um livro que exige do leitor. O Borges faz aqui jogos autobiográficos, você não sabe o que é real ou não, porque ele mistura o personagem fictício com o personagem real, sabe? Ele bota os amigos dele no meio da história, coloca pessoas que não existem. Ele faz muitos jogos de elementos também. O Borges sempre está citando xadrez, espelhos durante os contos, e você vai ver que os contos eles vão refletindo entre si, tal qual um espelho, vão ser cheios de enigmas, tal qual um jogo de xadrez. Então, assim, é genial. Ele bota filosofia, política, críticas, né, à natureza ruim dos seres humanos. O Borges é incrível. Ficção científica, tudo sem mais nada tem aqui, então... Leia Ficções do Borges, é o melhor livro desse ano, o melhor livro de contos da vida. Jorge Luiz Borges merece ser mais falado. E é tudo isso sim, sabe? Ele é incrível. O próximo livro é O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Foi a minha primeira experiência com Eça de Queiroz. E eu contei até essa história no meu Instagram, que quando eu ia na biblioteca da escola, eu pequenininha, e eu via aquele livro, O Crime do Padre Amaro, e eu ficava louca pra ler, eu ficava, caramba, O Crime do Padre Amaro. E eu, criancinha, eu já tinha a ideia de que esse crime devia ser uma paixão, né? O padre se apaixonou, afinal os padres não podem casar, né? Tudo mais. E eu ficava curiosa. Depois eu li Gabriela, do Jorge Amado, e a Malvina, que é uma das melhores personagens do livro, ela gosta muito dela, ela fica com essa curiosidade de ler Crime do Padre Amaro também. Então, assim, mas me recomendaram começar com o Primo Basílio. E eu comecei com o Primo Basílio. E eu amei. Eça de Queiroz é realmente um autor muito bom. Gente, perdoe a dicção de centavos. Ele realmente é um autor muito bom, excelente. Eu gostei muito que o Eça de Queiroz, ele faz várias referências literárias. Eu saí com várias dicas de livros clássicos, porque a Luísa... É Luísa ou Luzia? Não lembrei agora o nome da personagem principal, mas eu acredito que seja Luísa. A personagem principal do livro, ela é uma leitora ávida. Ela lê vários clássicos. Então eu peguei várias dicas de clássicos aqui, e tem vários personagens, e eles falam de diversos assuntos possíveis. Você vai ver falando de anarquia, de política, de filosofia. É uma crítica clara à sociedade da época, né? O Eça de Queiroz é um dos grandes nomes do realismo, e a gente sabe que uma das características da escola realista é expor a sociedade, expor o ser humano na sua natureza ruim. Até no Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, ele fala no começo que o realismo, né, Caliban se olhando no espelho e vendo quem ele realmente é, e vociferando por ver quem realmente é, porque o realismo, ele mostra nossas verdades, ele mostra quem realmente somos. Machado de Assis faz isso de forma magistral, e Eça de Queiroz também. O realismo, na minha opinião, é uma das melhores escolas literárias, justamente porque tem esse dom. E o realismo costuma trazer esse tema de traição. Então não é um spoiler que o Primo Basílio vai se tratar de uma traição. E você vai ver que desde o começo o autor vai deixar claro a trama que vai desenvolver ali. O Eça já tá te dando a resposta desde o começo.
né? E quando chega no final faz todo sentido. Então eu recomendo muito esse livro, eu gostei bastante da leitura. Eu não era nem pra eu estar falando tanto assim dos livros aqui, né, gente? Mas eu tenho a boca grande demais, falo demais. E todos esses livros aqui, eu tenho resenha deles no meu Instagram. Tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem ver lá. Porque eu não tinha canal no YouTube ainda. Já o quinto livro, que é o Ruído Branco do Dom DeLillo, foi a minha primeira resenha, o meu primeiro vídeo desse canal. Que inclusive o vídeo tá uma porcaria, com todo respeito a mim mesma, mas o vídeo tá péssimo, qualidade ruim, como se os outros vídeos desse canal já não fossem ruins, mas aquele se supera, sabe? Então assim, tá muito ruim mesmo, eu tô lá com a minha camisa, minha jaqueta de death metal e tudo mais. Enfim, aí eu falei sobre o Ruído Branco lá, eu fiz uma resenha bem ruinzinha também, não fez juiz ao livro não. Mas esse livro é incrível, né? Eu li por recomendação do Yuri do Livrada, que é um canal que eu amo, eu já falei que eu li o blog do Yuri 2 vezes. Eu realmente gosto do canal dele, do blog dele, porque ele tem um humor muito parecido com o que eu gosto, né? O Yuri, ele tem um humor muito ácido, então eu gosto bastante do humor dele. Então, o Ruído Branco, eu falei, cara, se o Yuri gosta, deve ser muito bom. E não me decepcionei. É um livro que vai fazer também uma crítica à sociedade americana, modernizadinha, aquela família de margarina. Mas o Ruído Branco, pra mim, é um livro sobre a morte. Um livro sobre questões, sobre como a morte encontra a nossa existência, sabe? Como a gente fica se debatendo com aquilo e que no fundo todos temos essa preocupação, como podemos surgir da velhice, como podemos enfrentar tudo isso. Eu falo porque há pouco tempo atrás, gente, eu tava no 5º ano da escola, né? E tenho certeza que tem pessoas mais velhas que eu assistindo isso, eu tenho 20 anos, e eu sei que eu sou jovem, só que é muito estranho pensar que daqui a pouco eu já vou fazer 21 anos e passa muito rápido. E a gente começa a pensar, cara, daqui a pouco eu não vou ser mais jovem. Todas essas coisas passam pela nossa cabeça e esse livro é sobre isso, sobre essas reflexões. Eu sei que talvez se eu fosse reler O Ruído Branco, algumas coisas eu ia mudar de opinião, porque desde aquele vídeo eu me converti, né, ao cristianismo e algumas coisas eu mudei de opinião, mas é um livro que eu continuo recomendando, é muito bom. Temos ali um professor de história e sua família com filhos de meio-irmãos entre si, né? Os filhos da mulher dele, os filhos do outro casamento dele, toda aquela convivência. E aí tem uma nuvem de fumaça tóxica, uma nuvem tóxica de um produto químico que vai margear aquela cidade, que vai trazer várias reflexões. Aí temos a segunda parte do livro. Muito bom, eu gosto muito de livros que têm a temática morte, porque é sempre interessante ver o ser humano se confrontando com isso. Então é isso, não assista minha resenha de Ruído Branco, porque tá muito ruim. Por isso que eu não vou nem botar aqui. Meu Deus, eu falo demais. O 6º livro é o Cartas de um Diabo Seu Aprendiz, do Lewis. Eu fiz uma resenha dele no Instagram também, que não é bem resenha não, né? Eu não faço muito resenha, eu dou minha opinião, eu achei isso do livro, né? Eu fui tentar fazer resenha algumas vezes e não consegui. Então eu prefiro falar, isso aqui é o que eu acho do livro. Esse livro é incrível. Não só porque ele nos ajuda muito como cristãos a podermos enxergar as coisas que o diabo faz. É um livro de ficção, então se você também não é cristão, você pode ler tranquilamente. E uma ficção cristã, e é genial. E como o Lewis, ele faz as críticas à nossa sociedade, às ideologias e a forma que o mundo, o secularismo, todas essas coisas, o progressismo, de uma maneira magistral aqui. Ele critica essas coisas, colocando isso como lado ruim da história, que é totalmente de acordo com a maneira que eu penso. Então, não poderia deixar de botar esse livro aqui. Ele é um livro cristão, um livro que trata de assuntos políticos, filosóficos. Genial, genial. Não tem outra palavra para esse livro. Genial. Leiam Cartas de um Diabo Seu Aprendiz. O 7º livro é o Não Verás País Nenhum, de Inácio Loyola Brandão. E aí, esse livro é sensacional. Não tem outra palavra. Eu recebi esse livro da Global, editora, né? Eu tenho parceria com eles. Tinha, né? Porque já acabou esse ano aí. E eu pedi essa edição. Inclusive, recomendo que vocês leiam nela, porque ela é sensacional. Vou mostrar aqui.
folha amarelada, a diagramação é gigante, gente. Tá vendo? E eu comecei a ler esse livro no físico, acabei terminando no Kindle, mas... No Kindle não, no aplicativo. Porque eu tava... Sabe quando você tá naquele momento que você não consegue pegar um livro físico? E então, quando eu tô nesses momentos eu não tô conseguindo pegar um livro físico, sentar e ler, eu leio no celular mesmo, né? Não tem Kindle, mas eu leio no aplicativo no celular. E aí eu terminei esse livro, eu li metade aqui no físico. Vocês podem ver, tá tudo marcado, não tem como querer marcar esse tudo, e o resto eu li no celular. E eu demorei pra ler esse livro. Não porque eu não tava gostando, porque eu tava amando. Esse livro é sensacional. Ele é um do tipo de livro que a cada parte você quer marcar, sabe? Parece que eu tô lendo Clarice Lispector. Clarice Lispector é assim, a cada minuto eu quero marcar alguma coisa. A cada minuto, não, segundo. Então por isso que ele tá todo marcado, assim, ó. Só que chegou um momento de eleições e eu tava tão mal naquele momento de eleições com tudo que tava acontecendo. E esse livro é um livro muito político, porque a gente vai estar aqui numa ditadura, um governo autoritário, tudo mais. Não se referindo a nossa realidade, bem diferente da nossa realidade, mas enfim, um cenário político. E aí, como eu já tava cheia daquela política e tudo mais, eu parei de ler, sabe? Então eu vim terminar recentemente esse livro, por isso que eu terminei no restante no digital. Mas, cara, que livro incrível, que livro incrível. Esse livro é um livro nacional do Ignácio Loyola Brandão e merece muito ser mais reconhecido. Ele vai se tratar de um país distópico, né? Nosso país, Brasil, distópico, onde o Brasil foi destruído, os recursos naturais, basicamente. É um calor insuportável, um governo autoritário chamado de esquema, que vai ditar tudo. As pessoas, elas precisam... tem limite de circulação, tem limite de água, tem limite de tudo aqui, é tudo regrado, sabe? E pra você poder andar de ônibus, você tem que ter um passe do governo. Pra você passar, é tudo regrado. É muito bizarro, gente, esse livro, é muito bizarro. E é muito interessante porque mesmo que o autor, claramente, ele tem um posicionamento político, inclusive esse livro é uma clara crítica à ditadura de 1964, mesmo que ele tenha ideologias, defende ideologias que não são tão parecidas com as que eu acredito, eu não acredito nessas ideologias que ele defende, mesmo assim o autor consegue fazer um livro que é bom, entendeu? Porque você consegue ser contra as coisas que ele apresenta aqui, independente da sua ideologia. Se você for de esquerda ou direita, você vai ler esse livro e você vai se indignar com os fatos que estão aqui. Então, quando o autor consegue fazer um livro bom, sem ser um panfleto ideológico, ele deixa aqui sim a ideologia dele, mas de forma mascarada, assim, de uma maneira que o livro consegue ser bom sem ele enfiar goela abaixo isso em você, sabe? Então, assim, governos autoritários sempre são ruins, independente de quem esteja fazendo. E esse livro é incrível. E se você não foi convencido de ler esse livro, porque pelo amor de Deus, gente, é muito bom, entendam, leiam, não verá respaldo nenhum, é sensacional. Se você não foi convencido, eu vou ler aqui o começo do livro, porque só o começo dele já é incrível, então, vou ler aqui pra vocês o começo. Mefítico, o fedor vem dos cadáveres, do lixo e dos excrementos, que se amontoam além dos círculos oficiais permitidos. Tentaram tudo para eliminar esse cheiro de morte e decomposição que nos agonia continuamente. Será que tentaram? Nada conseguiram. Gente, só esse começo, se você não tiver vontade desse livro, esse começo, sério, né? E o título do capítulo é assim: as sirenes tocaram a noite inteira sem parar, todavia, pior que as sirenes foi o navio que afundava enquanto as cabeças das crianças explodiam. Então é isso, eu vou fazer uma resenha desse livro pra cá. Eu prometi fazer uma resenha lá pro meu Instagram, só que eu não terminei rápido o livro, então não fiz, então vou fazer pra cá pro YouTube mesmo, em algum momento. Por isso que eu não vou falar super sobre ele agora, porque eu vou falar melhor na resenha. Mas esse livro, inclusive, eu tracei algumas semelhanças dele com o Ruído Branco, do Dom DeLillo, porque nós temos dois personagens que são professores de história. Lá no Ruído Branco, Jack e aqui o Souza. Temos uma mulher, uma esposa que está ali o tempo todo questionando o marido. Aqui é a Adelaide, lá é a Beth, se não me engano. E temos pessoas em situações catastróficas, só que aqui é bem pior. Então, assim,
Vou fazer a resenha, tá? Pra vocês em algum momento. O próximo livro... esse aqui foi a última resenha do canal. Que é a resposta à pergunta o que é esclarecimento e outros textos. Também todo marcado. Esse livro eu recebi da Companhia das Letras, como eu falei lá no vídeo. E é do Kant, gente, esse filósofo aí tão incrível, tão importante pra nossa sociedade. Filósofo alemão. E lá eu fiz um vídeo de 40 minutos falando sobre esse livro. Tá bom pra vocês? Porque eu falo demais, então eu não tinha como fazer um vídeo sobre esse livrinho pequeno, mas enorme em conteúdo, sem fazer um vídeo de 40 minutos. E aqui o Kant vai falar pra você não ser um medíocre, pra você pesquisar por si mesmo e não só ouvir pela boca dos outros, pra você aprender a ser uma pessoa pensante e não só ir com a massa, entendeu? E isso é esclarecimento, pensar por si mesmo. Mas enfim, as ideias do Kant são ótimas, só que muitas coisas que ele pensou que as pessoas elas iam aderir, por exemplo, ele tinha uma visão de que algumas coisas que os políticos faziam que não iam se repetir, né? Que uma vez que as pessoas vissem os erros dos políticos, elas não iam cometer o erro de votarem neles de novo, elegerem eles de novo e apoiarem eles de novo, por exemplo. Ele tinha essa ideia, só que aí você vê o Brasil 2023, né? E aí você vê que sim, as pessoas veem os erros dos políticos e votam neles de novo. Então, Kant era otimista demais. Mas esse livro é incrível. Então, recomendado. Demais, demais, demais. Por fim, eu quero falar Menções Honrosas, que foram livros que tiveram menos de 4,5 estrelas, mas que também foram leituras incríveis. Que é o primeiro é Eu e Não Outra, da Laura Folgueira e da Luísa Deste. Essa é uma biografia da Hilda Hilst. A Hilda Hilst é uma das maiores escritoras brasileiras que nós tivemos. Ela é autora de livros como A Obscena Senhora D, Tu Não Te Moves de Ti. E ela é uma autora que ela me comove muito, principalmente com aquele vídeo dela. Não sei se vocês já assistiram a entrevista que ela deu, falando por que ela começou a escrever livros mais obscenos, vamos dizer assim. Que ela fala que a santa levantou a saia. Aquela entrevista sempre me confrontou muito. E a Hilda era amiga da Lígia, que é outra escritora que eu amo, da Clarice, e do Caio Fernando Abreu, né? E eu quis ler a biografia da Hilda, é muito interessante. A Hilda, assim, ela não batia muito bem na cabeça, não, vocês vão ver lá. Ela era muito namoradeira, ela acreditava em alienígena. Ela tinha essas coisas, assim, é muito interessante. É uma biografia que não é grande, é curtinha, mas eu gostei muito, então fica aí a recomendação. E... deixa eu ver. Recomendações aleatórias aqui que eu separei, que foram HQs. Gente, pra quem gosta de super-herói, essas coisas, sou muito fã da DC Comics, né? Gosto muito dessas coisas. Apesar de que eu não leio tanto, mas eu separei porque eu li no começo do ano, que foi a HQ Flashpoint, da DC, que é quando o universo da DC Comics recomeça, porque o Flash, ele volta no tempo pra tentar corrigir uma coisa e acaba distorcendo tudo. O Batman, na real, vira o pai dele, o Thomas Wayne. Então eu recomendo também a HQ O Cavaleiro da Vingança, que é só sobre esse Batman do Thomas Wayne, que na minha opinião é o melhor, um dos melhores Batmans. E o Injustice, que é outra HQ da DC, que nessa HQ o Coringa mata a Lois Lane, que é a mulher do Superman, e o Superman fica doido, maluco, mata o Coringa. Então é muito interessante também, com um jogo bem famoso. E por fim, de Menções Honrosas, eu quero falar da História de Quem Foge e Quem Fica, que é o terceiro livro da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Eu gosto muito dessa série e... poxa vida, falta só um pra eu terminar agora, gente. E esse foi o livro que eu menos gostei da série, eu dei 4 estrelas pra ele. Não significa que a série vai perdendo a qualidade, é apenas questão de identificação. Eu gosto muito mais dos dois livros, porque ali no primeiro livro e no segundo livro a gente tem infância, adolescência e juventude, que foram 3 fases da minha vida que eu já vivi e vivo. Eu sou uma jovem, então traz identificação muito maior comigo, é que a gente já tem ela adulta, além do adulta. Então o próximo livro, se eu não me engano, vai ser idosa. Então, assim, menos identificação. Esse livro, esse terceiro livro, tem uma pauta política muito forte, que eu não identifico tanto, apesar de que eu sei separar as coisas, eu não deixo de ler autores, porque eles pensam diferente de mim, senão eu não lia mais nada. Então, eu gosto muito da escrita da Ferrante, ela é ótima.
E eu também gostei muito desse livro. Só que minha opinião impopular é que eu gosto mais do primeiro livro da série, é o meu preferido, que costuma ser o que as pessoas menos gostam. E eu também gosto muito da Lenu, que é a protagonista. As pessoas costumam gostar mais da Lila, né? Nós temos essa história dessas duas amigas bem diferentes entre si. E porque a Lenu, eu acho ela extremamente humana. As pessoas costumam achar ela chatas, mas vocês costumam achar a Lenu chata porque nós somos igual a Lenu. A Lenu é extremamente real. Aqui a gente tem uma narração em primeira pessoa, onde a Lenu, ela vai falar os pensamentos dela. Ela é uma pessoa que, na vista de todo mundo, ela é perfeitinha, inteligentinha, vive de aparência, sabe? E ela é realmente esforçada pra caramba, mas por dentro ela é cheia de problemas, ela é cheia de sentimentos ruins, sabe? Ela é um ser humano, cara. E por isso que eu acho que a Lenu é a melhor personagem desse livro e eu vou defender ela sim. E eu tenho uma identificação muito grande com alguns acontecimentos que acontecem na vida dela nos primeiros livros. Esse livro, ele só tem essas capas bonitinhas, mas a história é muito triste muitas vezes. E a Helena Ferrante, ela vai trazendo clássicos da literatura, Mulherzinhas, Os Irmãos Karamazov, Coração, que é um clássico italiano, e vai juntando ali, você vê aqueles clássicos se refletindo na vida daquelas personagens. Enfim, eu acho maravilhosa essa série. Eu acredito que quem for mulher vai se identificar ainda mais. Não que homem não possa gostar, mas acredito que por serem personagens femininas trazem uma identificação muito grande com a gente, sabe? E a Lila, em contrapartida, é aquela personagem idealizada pela Lenu. Nós temos um narrador de primeira pessoa. Narrador de primeira pessoa não é confiável. Então ela é muito idealizada. As pessoas costumam gostar dela porque todos queríamos ser Lila, principalmente nos primeiros livros, vocês vão entender. Mas nós somos Lenu. Nós somos esse ser humano. A Lenu não é uniforme. Então eu acho ela genial. Eu gosto que a Helena Ferrante traz personagens crus. Entendeu? Personagens muito humanos. E é isso. Teve outros livros, gente, que eu li esse ano, que foram incríveis. Só que eu terminei agorinha, no final do ano. Alguns desses livros, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, Platão, né, que eu tô lendo ele aí. Eu li também a saga de Gosta Berling, que é um livro sueco, um clássico sueco da vencedora do Nobel de Literatura, acho que é Selma Lagerlöf, alguma coisa assim. E eu li esses livros, entre outros, só que eu li agora no final do ano e eu não tenho uma opinião concreta ainda sobre esses livros, eu não fiz resenha pra cá, então por isso eu não vou falar deles aqui, justamente por ter sido um término agora de pouco tempo. E aí eu provavelmente vou fazer um vídeo ano que vem, falando sobre esses livros, ano que vem, ou seja, daqui a muito tempo, né? E aí eu coloco eles na lista de 2023, de melhores leituras, ou sei lá. Mas eu não quis botar eles, depois vocês vão entender por quê. Apesar de terem sido boas leituras. E é isso, meu povo. Vejam meus vídeos de meta para 2023, que eu vou deixar aqui embaixo, livros para 2023, se você chegou aqui no meu canal através desse vídeo. Fique à vontade, se quiser se inscrever, se quiser curtir, curta. Eu não vou ficar fazendo questão disso. Esse canal é puramente para eu trocar informações com vocês, e é isso aí. E enfim, eu não ganho dinheiro para fazer isso aqui, então eu vou ficar endoidando não. E eu vou deixar aqui recomendação de uma pregação maravilhosa do pastor Josemar Bessa, que se chama O Que é a Verdade, melhor pregação que eu ouvi nos últimos tempos. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Ai, meu Deus, minha perna tá dormente. Minha perna tá dormente, socorro. E é isso. Feliz ano novo pra todos, que Deus abençoe vocês. E quem for cristão, gente, esteja orando pela minha avó. Minha avó tá doente, o nome dela é Maria das Graças. E a gente tá passando por um momento difícil, mas eu creio que Jesus vai curar ela. Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus.